Vamos falar sobre o princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. É um prazer, uma satisfação receber vocês aqui. Professor Patrick na área, coordenador do Lyon Concursos. E bora lá destrinchar essa intervenção mínima. Olha só, o que é o princípio da intervenção mínima ou da necessidade? Como nós já falamos na aula passada, o direito penal ele é a última rácio, ele é a derradeira trincheira. O direito penal só age quando todos os demais ramos do direito vão falhar. Então, aqui, ó, o direito penal só deve ser acionado como último recurso quando os outros ramos do direito e outras formas de controle social não forem capazes de proteger efetivamente os bens jurídicos. Beleza. Restrição ao poder punitivo. O direito penal aqui ó, limita o poder punitivo estatal, evitando que o direito penal se torne um instrumento de controle social desproporcional. Então, aqui, ó, vamos destrinchar essa frase. O direito penal ele não pode agir em toda e qualquer ocasião, porque senão ele vai começar a interferir demais na vida do ser humano. O Estado vai intervir demais na vida do ser humano. Então, a ideia do Estado é uma intervenção mínima. É intervir o mínimo possível na vida das pessoas, da sociedade. O Estado, por meio do direito penal, só deve agir quando todos os demais ramos do direito falham. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo básico aqui. Suponhamos que alguém vai lá, dá uma ré no carro e derruba a sua casa, seu muro. Isso aí, até então, não vai entrar na esfera do direito penal. Por quê? Porque aí você houve com você um prejuízo material. Nesse caso, o direito civil resolve isso. Agora, se além desse cara bater no seu muro, ele foi lá e te ameaçou, agora já entra o direito penal. Porque o direito penal está aqui para proteger o patrimônio mais importante do ser humano, que é a vida, a liberdade, a segurança, certo? E também a questão do patrimônio financeiro fica para outros ramos do direito. Então vai gravando isso aí. Direito penal só age quando todos os demais ramos do direito valem. E aqui, olha, dentro da intervenção mínima, nós temos a fragmentaridade. O que é fragmentaridade? Dentro da fragmentaridade, nós temos a seletividade. Significa que o direito penal, aqui, ó, a lei penal, não busca proibir e punir todas as condutas socialmente indesejáveis, mas apenas uma parte delas, os chamados fragmentos de ilícitos, que são os mais graves e mais lesivos. Vamos explicar isso aqui? Imagine a cena, tá tendo um churrasco ali em família, churrasco em família quase não dá BO, né? Tá tendo um churrasco em família e o tio vai ali, implica com um primo e começa a, tipo assim, um começa a ofender o outro. Até então, começa com brincadeiras sem graça. Se o ofendido ele entendeu que a moral dele foi atingida, ele vai procurar o quê? O direito civil para entrar com a ação de danos morais. Supomos que o tiozão chama o sobrinho de corno. Então, chamar outra pessoa de corno não é crime, mas aí pode ser uma difamação, está atingindo a honra da pessoa, a difamação. Então, vai lá e essa situação ela vai ser resolvida na esfera do direito civil. Agora, se em vez de corno, o tio chama o sobrinho de ladrão. Pronto, agora já entrou na esfera do direito penal. Por quê? Porque aí imputou a essa pessoa um crime falso. E nesse caso, o direito penal já entra porque envolve aí o artigo 138 do Código Penal, que trata do crime de calúnia. Calúnia. Só para você ter um exemplo. Então, o direito penal ele é seletivo, ele vai tratar só de fragmentos de crime. Que fragmentos? Só os fragmentos mais relevantes e mais importantes. Então, aqui, ó. Direito penal foca na proteção dos bens jurídicos mais importantes para a convivência social e o progresso humano, como a vida, patrimônio, liberdade. Atuação abstrata é uma orientação para o legislador, influenciando o momento da criação das leis penais, para que apenas as condutas mais sérias sejam criminalizadas. Então, presta atenção aqui, ó.
Dentro da intervenção mínima, eu quero que você entenda duas coisas. Nós temos aqui a subsidiariedade, e nós temos aqui a fragmentariedade. O que é subsidiariedade? O que é subsidiariedade? O direito penal ele é subsidiário. Como diria o professor Nelson Hungria, o direito penal é um soldado de reserva. É a última trincheira, a derradeira trincheira. O direito penal ele é subsidiário, tá bom? Ele só vai atuar quando os demais ramos falham. E o direito penal também é fragmentário. É em toda ocasião que ele entra, tá bom. O direito penal vai atuar, mas só naqueles casos mais importantes que outros ramos do direito não conseguiram resolver. Beleza? Então, bora lá dar continuidade aqui. Nós temos aqui os requisitos, os substratos do crime, tá bom? Já falamos aqui, ó. Esse aqui agora é um resumo do que foi dito, inclusive na aula passada. O direito penal não se preocupa com fatos da natureza, é apenas fatos humanos indesejados. Porque fatos humanos desejados não entram no direito penal. Vamos pensar aqui a exemplo de uma luta de boxe. Os lutadores, os contendores estão ali se agredindo, mas são fatos desejados. Vamos pensar em um campeonato de jiu-jitsu, pode até acontecer de um lutador quebrar o braço do outro, mas até então é algo que não foi indesejado. Então, aqui nós falamos da intervenção mínima, subsidiário e fragmentário. Estamos falando do fato típico, né? Agora bora lá dar continuidade. Aqui nós temos os três substratos do delito, fato típico, ilícito e culpável. Já falamos disso na próxima aula. Na aula passada, perdoe. A punibilidade não integra o conceito de crime, que fique claro, embora já houve casos aqui de pessoas que defendessem isso, igual o professor Luiz Flávio Gomes, amparado pela doutrina de Luigi Ferrajoli, um italiano, mas no Brasil adota a teoria tripartite. Então aqui, ó, o fato típico ele é o primeiro substrato do delito. Ó. O fato típico, segundo o professor Bettiol, ele é o primeiro substrato do delito. Trata-se de um fato humano, antissocial, indesejado, consistente numa conduta produtora de um resultado, com ajuste formal e material a um tipo penal. Material está relacionado ao comportamento exterior. Comportamento no mundo exterior. Formal está relacionado ao que a lei determina. Então, síntese, o fato típico é a conduta humana, que se amolda formal e materialmente ao tipo penal. É quando a conduta humana se amolda perfeitamente ao tipo, fazendo todos os requisitos. Então, aqui, olha, diferença entre fato típico e tipicidade. A tipicidade é o comportamento exterior, no mundo exterior. No mundo exterior. Que nós temos a cena do John Wick matando um cara e vai adequar exatamente aqui, olha, o homicídio simples, matar alguém. Então aqui, olha, nós temos a tipicidade, que é o comportamento no mundo exterior, vai se adequar ao tipo penal. Então a tipicidade, vou escrever bem bonito aqui para vocês, ó. A tipicidade mais o tipo penal vai dar origem ao que chamamos de fato típico. João vai lá e lesiona Pedro. Vai se enquadrar no artigo 129 do Código Penal, lesão corporal. Temos aí um fato típico. João vai lá e ameaça Pedro. Vai se enquadrar no artigo 147 do Código Penal. Ameaça. Temos aí outro fato típico. E por aí vai. Então aí, olha, a tipicidade. Então aqui nós temos os elementos do fato típico. Olha, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, ó. Não há crime sem conduta. Todos
temos doutrina negando a possibilidade de a pessoa jurídica praticar crime exatamente porque a pessoa jurídica não tem conduta. Então, mas isso aqui é outra ocasião. Não vamos falar da pessoa jurídica agora, isso é só uma observação para você saber. Então, aqui, ó. Conduta é aquele comportamento, pode ser uma ação ou omissão que gera resultado no mundo exterior. Para ter fato típico, tem que ter conduta. Lembrando, viu? Um não fazer também pode ser conduta. Uma omissão, a mãe que deixa de alimentar o filho, uma pessoa que deixa de prestar um socorro, tudo isso é conduta. Então, aqui, ó, conduta versus ato reflexo. Não se confunde com conduta um ato reflexo. Conduta é um movimento voluntário. Ato reflexo é um movimento involuntário. O que é um ato reflexo? Vamos pensar, por exemplo, um exemplo bem louco aqui. Vamos imaginar que João espirra. Nesse espirrar, ele esbarra em uma faca e essa faca vai lá e fere Pedro. Então aí nós tivemos um ato reflexo. Não existiu conduta. Para ter o fato típico tem que ter a conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Grave isso aqui, porque isso aqui vai cair na sua prova. Tá bom? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tem até um macetinho que fala assim, ó. O fato típico é crente. O fato típico é crente. C de conduta, R de resultado, N de nexo causal, T de tipicidade. Gostou? Gostou? Mnemônico aí, ó, para vocês. Crente, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tipicidade. Então, a conduta varia segundo várias teorias. Então, cada teoria vai falar da conduta. A teoria causalista, ela falava que a conduta está relacionada a uma ação humana, mas ela foi criticada porque não abrangia a omissão. A teoria normativa aqui, olha, essa teoria normativa, ela tratava o dolo ali ainda o dolo estava lá na culpabilidade, então é como se a conduta humana não tivesse dolo ainda. E nós temos aqui a teoria finalista da ação, ela é defendida por um professor chamado Welzel. Welzel defendeu a conduta como um comportamento humano. Comportamento humano. Esse comportamento pode ser ação ou omissão. Ela corrigiu aqui, olha, a teoria finalista da conduta, ou finalista da ação, tanto faz. Ela corrigiu aqui, ó, a cegueira normativa do causalismo. Essa teoria causalista falava que conduta é uma ação humana, mas aí deixava de fora os crimes omissivos, tá bom? A teoria normativa falava que o dolo está lá na culpabilidade. Então, o que o finalismo fez? Trouxe o dolo para a conduta, trouxe lá para o fato típico e também defendeu conduta como comportamento humano, que abrange ação e omissão. Então, agora sim, para a teoria finalista, que é adotada no Brasil, o Brasil adotou essa teoria aqui, ó, essa teoria vai dizer que o que é conduta? É um comportamento humano que abrange ação ou omissão e imbuída, por exemplo, de dolo. E aí nós temos aqui a teoria social da ação, ou teoria da adequação social, e fala o seguinte, que essa conduta ela tem que ser filtrada, tá bom? Como? Imagine aqui um casal namorando no carro. Imagina um casal dando uns pegas pesados em um carro. Se o casal faz isso 3 da manhã, ali, olha, ninguém viu, não está incomodando ninguém, segundo a doutrina, viu, galera? Não está incomodando ninguém, então aí não vai haver delito. Mas se esse casal está dando uns pegas 3 da tarde ali, olha, pesadaço dentro de um carro, tá passando pessoas, tá passando criança e tal, aí houve essa conduta agora
já tem que ser levado em consideração pelo direito penal. Por exemplo, aí já envolve um atentado violento ao pudor. Então, a adequação social ela veio para filtrar o finalismo, para impor um certo limite ao finalismo. Tá bom? Só para você saber. Então, aqui nós temos a linha evolutiva, né? Causalismo, dolo e culpa está lá na culpabilidade. O neocantismo é a ação tomada da posição social. Aqui teve o início da valoração. O neocantismo está aqui, ó, né? Teoria normativa. Então, aí nós temos o finalismo. Finalismo do professor Welzel. Então, olha o período aqui, ó, 30 e 40. Nós estamos falando de Segunda Guerra Mundial. Aí a conduta aqui, ó, dolo ou culpa, já foi migrado para a conduta, está dentro do fato típico. Lembrando que os elementos do fato típico são o quê? O fato típico é crente, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Para ter fato típico tem que ter esses 4 elementos. Se faltar um, já não tem mais fato típico. Se o ato foi involuntário, sonambulismo ali, a pessoa foi cometer um delito sonâmbulo. Tem como, professor? Tem, ó. Imagine que sonâmbulo ali, a pessoa tropeçou em alguém e essa pessoa se lesionou. Então aqui nós temos uma linha evolutiva das teorias. Pode até printar a tela para você. Os créditos aqui, ó, ao professor Pedro de Oliveira. E aí, ó, beleza, aqui, ó, teoria finalismo. Já falamos do finalismo, de Welzel, beleza? Tudo aqui, ó. Dolo e culpa, percebe-se dolo e culpa estavam inseridos no substrato errado. O crime para essa teoria é tripartite, fato típico, ilícito e culpável. Nós temos aqui, ó, a migração do dolo e a culpa. Eles não estão mais na culpabilidade, e sim estão na conduta. Hans Welzel, que desenvolveu essa teoria, tá bom? Ele desenvolveu, ele não criou. Ele veio estudando os pensamentos de Pitágoras lá atrás e trouxe essa teoria. Então, aí, ó, para essa teoria finalista, conduta é o comportamento voluntário, abrange ação e omissão, psiquicamente dirigido a um fim. É um ato de vontade com conteúdo, eis que toda teoria é orientada por um querer. Então, o que essa teoria finalista fala? Fala que a conduta ela é uma ação ou uma omissão dirigida para um fim, para uma finalidade contrária à lei. Então, ela foi superada, que no primeiro momento a teoria finalista conceituou conduta como comportamento voluntário psicicamente dividido a um fim ilícito, exigindo uma finalidade ilícita. Não explicava os crimes culposos. O conceito foi corrigido excluindo a expressão ilícita. Então, inicialmente, finalista falava o quê? Que conduta era uma ação ou omissão voltada para um fim ilícito. Agora não mais. É só uma ação ou omissão voltada para um fim, para assim abranger os crimes omissivos. Beleza? Para abranger os fins omissivos, os crimes omissivos. Então, crime culposo. O crime. Aqui, ó. Então, o conceito foi corrigido, expressão ilícita. Aqui, ó. Abrange também um crime culposo, né? Abrange o crime culposo. Como visto, suprimiu-se o adjetivo ilícito. Então, só fazer uma correção aqui, ó. Foi retirada a palavra ilícita do conceito de conduta. Conduta antes consistia em uma ação ou omissão voltada para um fim ilícito. Foi retirada a palavra ilícita, tá bom? Retirada a palavra ilícita para abranger os crimes culposos. Eu só fazendo uma correção aqui que eu acabei de falar que era para abranger os crimes omissivos. Não, os crimes omissivos já estavam abrangidos aqui quando conceitua comportamento, mas retirou a palavra ilícita para abranger os crimes culposos. Só fazendo essa correção aí. Então, como visto, suprimiu-se o adjetivo ilícito com o fim do fim do conceito de conduta, pois, caso a expressão permanecesse, não seria possível explicar o crime culposo. Dessa forma, o conceito de conduta no finalismo passou a abranger o crime culposo. Aí o finalismo passou a ser a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. O finalismo superou o causalismo.
Por meio da teoria finalista, supera-se a cegueira do causalismo, já falei isso antes, que não enxerga a finalidade, dolo ou culpa do agente na conduta, com um finalismo vidente, enxerga a finalidade do agente na conduta. O que isso quer dizer? Vamos resumir isso aqui? O causalismo falava que o dolo está lá na culpabilidade. O finalismo falou negativo. O dolo está na conduta. Então, o finalismo migrou o dolo. Dolo é a culpa, né? Da culpabilidade para a conduta. Então, tá aqui, olha o resumo disso que eu falei. Beleza? Só printar a tela e dar uma olhada para não ficar repetitivo. E nós temos aqui um quadro mostrando teoria finalista, né? Então, aqui os elementos do fato típico. Então, o fato típico passa a ter duas dimensões. Conduta, resultado nexo causal, e a dimensão subjetiva, que é o dolo e culpa. Essa aqui é a dimensão objetiva do fato típico. Essa aqui é a dimensão subjetiva. Então, que é a teoria social da ação, teoria da adequação social, né? A mesma coisa. Veio para filtrar o finalismo, pois neste, toda conduta humana, no finalismo, olha, no finalismo, toda conduta humana dirigida a um fim constitui fato típico, independente se é aceita ou não pela sociedade. Agora, conduta aceita socialmente, não é típica. Com a teoria da adequação social, a conduta humana adequada socialmente, aceita pela sociedade, não é mais típica. Exemplo, fazer uma tatuagem em alguém ou colocar brincos em uma criança. Para o finalismo, essas condutas do tatuador e do colocador de brincos constituem fato típico, pois houve lesão corporal independente da sociedade tolerar. Agora, vou desaparecer aqui para você poder ler. Para a teoria da adequação social, essas condutas do tatuador e do colocador de brincos não constituem fato típico, pois apesar de haver sim uma lesão corporal, ela é tolerada e aceita pela sociedade. Então, olha aqui, professor. A teoria da adequação social, ela veio para filtrar, para limitar o fato típico. Para o fato típico, independente de uma conduta ser ou não aceita pela sociedade, ela é crime. A adequação social falou não, negativo. Eu dei o exemplo lá do casal namorando de madrugada. Ninguém está vendo. Até então, de certa forma, é aceito. Eles estão num lugar escondido. Mas se nesse mesmo lugar está passando alguns transeuntes, então aí já se adequa a essa conduta. Perdão, aí já se adequa ao fato típico em si. E também eu citei o exemplo dos lutadores de boxe. Eles estão se agredindo, mas é aceito pela sociedade. A colocação de brincos, tatuagem. É isso que a teoria da adequação social, beleza? Ou teoria social da ação defende. Beleza? Então aqui, olha, objetivo da teoria social da ação. Redimensionar as teorias anteriores. A pretensão dessa teoria não é substituir a teoria clássica ou causalista e nem a finalista, mas acrescentar uma nova dimensão, ou seja, a relevância do comportamento. Por quê? Se for levar tudo para o direito penal vai ficar abarrotado. Não vai dar conta. O crime continua aqui, olha. Para a teoria social da ação, o crime continua a ser fato típico, ilícito e culpável. Só que a conduta tem que ser socialmente adequada. Essa teoria procura saber se aquele comportamento, mesmo sendo típico, ilícito e culpável, né? Ele é socialmente adequado, tolerado. Hipótese. Aqui o exemplo. Transar no carro, numa rua deserta, colocar brincos em um bebê. Esse exemplo de transar no carro aqui, de namorar no carro, pessoal, é a doutrina que dá, viu? Não foi eu que inventei, não. Está lá nos livros doutrinários. E aí, tá aqui, já falamos do finalismo da teoria social da ação. Tá aqui os exemplos que eu dei do casal namorando no carro. Pode printar a tela, pausar a tela e dar uma olhada aí. E é isso. Os exemplos da tatuagem, dos brincos, as considerações finais, beleza? Dolo e culpa integram o fato típico, resquício da teoria finalista, mas são novamente analisados na culpabilidade. Resquício da teoria clássica e não clássica. É isso aí. Então, é o que já falamos. Então, para a teoria social da ação, o fato tem que ser típico, ilícito e culpável, o crime, né? Mas a conduta, ela tem, se ela for socialmente adequada, ela não vai existir. Então, aqui, ó, crítica à teoria social da ação. Socialmente relevante é um conceito vago, pois a principal crítica reside na vagueza do conceito. Trata-se de uma noção muito ampla, sendo arriscado incorporá-la ao direito penal, limitando sua intervenção. Mas, ainda assim, essa teoria ela é aceita e, na prática, essa crítica ela foi superada.
essa crítica foi superada, porque no caso concreto, o conceito ele deixa de ser vago, tá bom? As considerações finais, então, aqui. Agora, eu só queria dar mais uma ênfase ao funcionalismo teleológico e o funcionalismo sistêmico. Então, aqui, olha, vamos falar das teorias relacionadas à missão fundamental do direito penal. Missão fundamental do direito penal. A missão fundamental do direito penal é proteger exclusivamente bens jurídicos mais relevantes. O direito penal é a última ratio, derradeira trincheira. Já falamos isso. E só deve ser aplicado quando os demais ramos do direito civil e administrativo falharem. Funcionalismo. Existem outras teorias chamadas funcionalistas. Refere-se à função, à missão do direito penal, que, antes de explicar um crime, define a missão do direito penal com base em estruturas sociológicas. Vamos lá. Primeira teoria. Funcionalismo teleológico, dualista moderado da política criminal. Klaus Hoxin. O que Hoxin pregava? O direito penal tem como finalidade proteger bens jurídicos indesejáveis ao homem, bem como proteger os valores essenciais à convivência social harmônica. Missão imediata do direito penal. Conceito de crime para Hoxin. O crime é o fato típico, ilícito e reprovabilidade. Olha aqui. Deixa o professor explicar e detalhar. Isso aqui para vocês. Detalhar. Essa teoria, ela quer dizer o seguinte. Que nós temos que eu falo, o ordenamento jurídico, ele tem que prezar pela defesa dos bens jurídicos em si. Proteger os bens jurídicos. Vida, liberdade e olhar o nível de reprovabilidade. Conclusão. Se houve um fato típico, ilícito e culpável, mas aquela conduta ela não é tão reprovável, não precisa o direito penal tratar desse assunto. Por exemplo, imagine ali que alguém subtraiu, que alguém furtou um pacote de bolachas. Muitas vezes isso aí é uma bagatela. Então pode ser resolvido pelo direito civil. Não convém usar toda a máquina, todo o aparato estatal para resolver esse problema. O nome disso é funcionalismo teleológico. A função do direito penal é proteger bens jurídicos relevantes. Agora, nós temos aqui também o chamado funcionalismo sistêmico. Quem traçou isso aqui foi Jacobs. Então, o que Jacobs pregava? O direito penal tem como finalidade resguardar o sistema. O que quer dizer o sistema? O sistema jurídico em si. Então, aqui, Jacobs defendia não tanto a defesa dos bens, patrimônio, vida, liberdade. Jacobs defendia o direito jurídico. Então, Jacobs defendia resguardar o sistema. Demonstrar que o direito é mais forte que a sua contravenção. Está relativamente vinculado à noção de sistemas sociais. Deixa eu explicar para vocês isso. Deixa eu detalhar. Jacobs falava que quando a pessoa ela descumpre a norma, essa pessoa tem que ser atacada de tal maneira para servir de exemplo. Porque ela foi contra o sistema. Então, daí surge o chamado direito penal do inimigo. A pessoa que ataca o sistema jurídico, ela é um inimigo do Estado e ela tem que ser punida com toda a máxima efetividade. Esse conceito é muito perigoso porque começa a punir a pessoa não pelo que ela fez, mas sim pelo que ela é. E esse contexto aqui, olha, que foi criada a teoria funcionalista sistêmica, está voltado ali para o período da Segunda Guerra Mundial, em que houve o Holocausto dos judeus. Então, dali surge a teoria de Gunther e Jacobs, do funcionalismo sistêmico. Bom, então, a definição de conduta deve se subsumir à missão do direito penal, como não poderia deixar de ser, afinal, trata-se de uma teoria funcionalista. Para Jacobs, conduta é comportamento voluntário violador do sistema. Quem viola o sistema é inimigo do Estado. A missão do direito penal, frustrando as expectativas normativas. Então, é isso que o professor já
Já falou, então tem aqui a noção de dolo e culpa nessa teoria. Dolo e culpa estão no fato típico também, ao direito penal do inimigo. O professor falou, as premissas sobre as quais se funda o funcionalismo sistêmico devem ser a exumação da teoria de direito penal do inimigo e está presente nos pensadores filosóficos da antiguidade, com contornos modernos, representando a construção de um sistema próprio para o tratamento do indivíduo infiel. Síntese: aquele que viola o sistema deve ser considerado tratado como inimigo. Foi a partir da teoria de Jacobs que nasceu o direito penal do inimigo. Como o professor falou, isso aqui está voltado lá para o contexto da Segunda Guerra Mundial e essa ideia de direito penal do inimigo, ela é muito perigosa, porque ela está voltada não mais para o que a pessoa comete, mas sim pelo que a pessoa é. E por causa disso, muitos judeus também foram massacrados, tá bom? Tem essa implicância. Então, aqui, para finalizar, né, teoria teleológica e teoria sistêmica. Teoria teleológica defende bens e a teoria sistêmica defende o sistema. Então, pode até printar essa tela para você guardar. E é isso aí. Então, a gente encerra aqui essa nossa aula. Aqui, ó. Nós já vimos do direito penal, falamos de conduta. Lembrando que o direito penal, a teoria do fato típico, ela é crente, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Essa aula eu vou encerrar aqui e na próxima aula a gente continua. Mas antes de encerrar, eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas questões. Vamos então tratar de algumas questões aqui para você ver como é que funciona essa parada. Olha essa questão aqui, ó. A missão VUNESP, vamos ver. O professor agora vai ver com vocês como é que isso aqui cai em prova. Como é que cai em prova. Então, olha aqui, ó. VUNESP. Tendo em conta o Código Penal, assinale a alternativa correta. Então, aqui, ó. A omissão é penalmente relevante se o omitente ainda tem... Vou pegar a próxima questão, que ela é mais interessante. Aqui, ó. Assinar a opção que indica a teoria segundo a qual a conduta é o movimento corporal voluntário, sem finalidade específica, que produz uma modificação. Ó, movimento corporal voluntário. Nós estamos falando aqui, ó, de teoria causalista. A teoria causalista falava que a conduta é um movimento corporal voluntário sem finalidade específica. Ela veio corrigida pela teoria finalista, tá bom? Que tratou a conduta como um comportamento humano voltado para um fim. Independente de ser ilícito, porque aí abrange o crime culposo. Então, nós vimos a teoria social da ação, ela vem filtrando o finalismo, e o funcionalismo sistêmico, já falamos aqui, defendeu o sistema em si. Questão número 2. Segundo a teoria tripartite, majoritariamente adotada, o delito é composto de fato típico, ilícito e culpável. São elementos do fato típico. Quais são os elementos do fato típico? Nós já vimos que o fato típico é crente, né? Ele é crente. Os elementos do fato típico são conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, qual vai ser a nossa resposta? Conduta, dolosa ou culposa, resultado, nexo causal e tipicidade. Nossa resposta aqui vai ser letra C de Cruzeiro Perdedor. E aí nós temos aqui mais uma questão. De acordo com o conceito analítico de crime, é um dos elementos do fato típico. Quais são os elementos do fato típico? Crente, né? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, a imputabilidade é um elemento da culpabilidade. Exigibilidade de conduta diversa é um elemento da culpabilidade. Tá bom? Aqui, ó. Exercício, a potencial consciência da ilicitude também é um elemento lá da culpabilidade, que é o terceiro substrato do crime. O exercício regular do direito é um elemento da ilicitude.
E estamos aqui nossa resposta, que é a conduta. Conduta. Beleza? É isso, galera. É isso. Questão 4. Não há crime sem o quê? Sem conduta. Se não tiver conduta, não há crime. Professor, mas há crime sem dolo? Ah, ué, existe o crime culposo. Existe crime culposo. Há crime sem resultado naturalístico? Há sim. Os chamados crimes formais. Crimes formais não precisam de resultado naturalístico. Por exemplo, vamos pensar aí num crime de ameaça. Vamos pensar aí num crime de extorsão. São crimes formais. Ainda que a extorsão, ainda que o pagamento não ocorra, houve o delito. São crimes formais. Encerro com vocês essa aula aqui. Foi uma satisfação estar com vocês. Estudem, façam muita questão que logo, logo vocês estão voando baixo. Bom, siga a gente nas redes sociais. Lyon Concursos Oficial. E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos cair por sobre essas provas, igual aos muros de Jericó. Resolvam muitas questões, muitos exercícios. É nóis!